Fala aí pessoal, Barreto aqui na área com mais um vídeo. E no vídeo de hoje vou mostrar para vocês 4 fundos imobiliários que estão pagando mais do que a nova taxa Selic, que caiu aí meio ponto percentual e foi agora para 12,75% ao ano, seguindo com a sequência de quedas que começou no mês de agosto, né? Aí agora a sardinhada começa a fazer o quê? Começa a sair da renda fixa e voltar para fundos imobiliários e ações de dividendos, só que um pouco tarde demais, né? A época dos descontos já passou. Muita coisa já começou a subir aí, então quem estava focado em renda fixa deixou de comprar ações e fundos imobiliários com desconto. Mas independente disso, se você é novo aqui no canal, deixa o like aí no vídeo, se inscreve para não perder mais nenhum conteúdo como esse e também para acompanhar a minha jornada rumo à liberdade financeira que eu compartilho aqui com vocês todos os meses. E diz aí para mim nos comentários se você tem algum fundo imobiliário na sua carteira que está batendo tranquilamente o CDI. Eu tenho alguns, tá? Porque eu gosto muito de fundos com alto rendimento, porém agora eu estou focando mais na segurança. Mesmo com rendimento bacana, eu estou escolhendo mais fundos um pouco mais seguros, fugindo aí de fundos high yield. Bom, eu vou ficar aqui um pouquinho de longe aqui hoje, né? Não vou aparecer muito de perto porque eu não estou conseguindo ajeitar o meu cabelo, que ele está meio grande, e para aparecer assim com esse boné eu não acho muito bacana não. Então vou ficar com a câmera de longe mesmo, que vai ficar melhor para a gente conversar sobre os fundos imobiliários. Esse site aqui que eu estou mostrando para vocês é o site do Status Invest, onde eu controlo a minha carteira de investimento, tá? Aqui é a minha carteira de investimentos. No final do mês eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês o que está acontecendo na minha carteira nesses 30 meses que eu estou investindo. Eu já inteirei aí 30 meses investindo na Bolsa de Valores, então vou fazer um resumão do mês de agosto e setembro que eu não fiz para vocês. Então vamos lá, sem delonga, sem enrolação, deixa eu começar aqui pelo primeiro fundo que eu quero mostrar para vocês, que é o fundo VGIR11, que é um fundo também da Valora. Eu já tenho 2 fundos da Valora na minha carteira. Gosto muito da gestora, para mim é uma das melhores aí que a gente tem no mercado. Neste momento está sendo cotado aqui a R$ 9,70, chegou aí num patamar de R$ 9,12 aí nos últimos 12 meses, ou no último ano, né? Quem comprou aqui fez um excelente negócio. Está com dividend yield aqui de 15,36%, então bem acima da Selic, um rendimento bem alto, tá? E como eu falei para vocês, ó, na questão de ter comprado barato, se a gente olhar aqui no último ano, ele chegou aqui a R$ 9,13 ainda em maio desse ano, então não tem muito tempo. Quem aproveitou, certamente comprou bem barato e fez um excelente negócio, porque até aqui agora no final, ó, já teve uma valorização de 6% mais os dividendos recebidos, né? Então é muito importante a gente comprar, saber se o fundo é um fundo de qualidade para a gente comprar nessas quedas. Esse fundo hoje tem um patrimônio de 994 milhões, quase 1 bilhão. O valor patrimonial de cota dele é de 9,63, então ele está um pouquinho acima disso. Está dando um PVP aqui de 1,01. PVP, que é um indicador que mostra pra gente o quê? Se o fundo imobiliário ou a ação está sendo vendido no preço justo dele, no caso em 1 seria o preço justo, acima desse preço justo, como é o caso aqui do VGIR11, 101, estou pagando 1% a mais pelo patrimônio dele, quem está investindo nele, né? E abaixo do preço justo, se fosse abaixo de 1, 0,95, 0,90, então você estaria pagando algum desconto. Nesse momento está pagando um pouquinho de ágio, mas 1% não é tanta coisa assim. Hoje ele conta com 219 mil cotistas, já está entre os fundos com mais cotistas da nossa bolsa. Liquidez dele é de mais de 4 milhões de reais de negociações todo dia. Liquidez que é a velocidade com que a gente consegue comprar e vender cotas de um ativo aqui na Bolsa de Valores, né? E tem uma pequena participação no IFIX, já chegando a quase 1% de participação. O último rendimento que ele entregou aí foi de 13 centavos. E se a gente acompanhar aqui, ó, ver que o dividendo dele veio subindo junto com a Selic, que era um fundo mais atrelado ao CDI, veio subindo e se estabilizou aqui daqui para frente nesses 13, 12, 13 centavos aí já há algum tempo. Dentro do relatório do VGIR11 que a gente consegue ver, ó, o patrimônio dele está totalmente alocado em CRIs, 100% alocado, e o principal indexador da carteira dele, que é o CDI, com 98,6%. Então a gente vê que ele, com a queda da Selic, é provável que esse rendimento comece a ter uma pequena queda aí acompanhando a queda da Selic. Isso se a gestão não começar a investir também em IPCA, né, na inflação, alterando o perfil dos CRIs deles, mas eu acredito que não, porque ele já tem um VGIP que é mais focado no IPCA. O segundo fundo imobiliário que eu trago para vocês que está pagando também mais que a nova Selic é o KNCR11, que é o Kinea Rendimentos Imobiliários. É um fundo de uma das maiores gestoras que nós temos e também é um dos maiores fundos da nossa indústria hoje. Está cotado nesse momento a R$ 99,45 e um dividend yield dos últimos 12 meses de 13,84%. Se a gente der uma olhada aqui no gráfico de cotação, em um ano a gente vê que aqui também, ó, em junho, ele chegou a R$ 93,00 e quem comprou aqui fez um dos melhores negócios também da vida, porque tem uma valorização aí de quase 7%, fora os dividendos que recebeu. Então é sempre bom a gente comprar nessas quedas, canso de falar isso. Como eu falei que ele é um dos maiores fundos da nossa indústria, ele tem um patrimônio líquido de 5,7 bilhões, gigantesco patrimônio desse fundo, e o valor patrimonial de cota dele é de R$ 100,95. Como ele está um pouquinho abaixo de R$ 100,
está com PVP de 0,9, então ele está com 1% de desconto. Tem um pequeno valor em caixa aqui de pouco mais de 5%, cresce o dividend yield dele todos os anos, nos últimos 3 anos, crescimento de 49,84%. Aqui eu não sei se é porcentagem, né? Eu acredito que seja. E na base de cotista tem mais de 272 mil cotistas. A participação dele no IFIX é gigantesca, tá? De 4%, que é um fundo muito grande, um fundo com uma liquidez absurda de mais de 11 bilhões de reais negociados todos os dias. E o último dividendo que ele pagou foi de R$ 1,20, um rendimento de 1,2% no mês. E como esse é um fundo que também segue o CDI, se liga só no rendimento dele, a mesma situação do VGR11 que eu mostrei, ó. Veio crescendo conforme a Selic foi subindo e se manteve estável aqui conforme ela ficou em 13,75, e agora é provável que comece também uma pequena queda aí, acompanhando também a queda da Selic. Aqui dentro do relatório do KNCR11 a gente vê que o patrimônio dele está todo alocado em CRIs, aqui de 103%, eu não sei como é que eles conseguiram fazer isso, tá? Alocado em CRIs. Os setores que ele atua: logístico 4%, residencial 11,6%, shopping 27,2% e escritórios 57,51%. E como eu havia falado com vocês, ó, atualmente 95,4% dos CRIs deles são atrelados ao CDI. O terceiro fundo dessa lista é o CACR11, que é o Cartesia Recebíveis Imobiliários. Bem interessante esse fundo imobiliário, nesse momento cotado aqui a R$ 105,10 e com dividend yield de 16,78%, um yield bem gordo, hein? Bem alto. Olhando no gráfico de cotação, ele começou aqui, ó, 6 meses atrás, na verdade ano passado, né? Custando aqui R$ 98,00, R$ 99,00 e hoje está um pouco mais de R$ 105,00. Então uma pequena variação, mas quem comprou barato com certeza está rindo à toa, né? Esse fundo é um fundo pequeno, o patrimônio líquido dele de 186 milhões ainda, bem pequeno, o valor patrimonial de cota dele 102,99. Como ele está um pouquinho acima disso, está sendo vendido com PVP de 1,02, ou seja, 2% acima do que ele realmente vale. Ele apresenta nos últimos 3 anos crescimento do dividend yield, a base de cotista dele ainda é bem pequena, 12 mil, porque é um fundo de base de 100, é um pouco mais difícil de crescer o número de cotistas. Fundos de base 10 pode ver que estão decolando aí, muita gente entrando nos fundos de base 10. A liquidez dele é de R$ 671 mil só, em negociação mais ou menos baixa. Para mim estaria tranquilo, porque eu não tenho muito dinheiro mesmo para investir, né? Isso aqui é até demais para mim. Pequena participação no IFIX, o último rendimento que ele entregou de R$ 1,43, um yield de 1,34% no mês. Olha só que louco, cara. E se a gente olhar aqui no gráfico dos dividendos, a gente vê que é um dividendo que veio crescendo aqui no comecinho, né? Quando ele começou a ser negociado e agora se estabilizou aqui na casa de mais de 1,40, 1,50 todo mês aí. Então quem tem esse fundo na carteira pode crer que é um fundo de maior risco por estar entregando esses bons rendimentos, mas também vem apresentando um resultado bem consistente desde 2021, se liga só. E ignorando totalmente a questão de deflação e tudo, está pagando muito dividendo. Dentro do relatório do CACR11 a gente vê que ele investe aqui, ó, 62,39% dos seus recursos em CRIs e 37% está em caixa. Cara, que caixa grande, hein? Pela distribuição geográfica a gente vê que está distribuído em várias partes do país, e nos indexadores ou na remuneração dos CRIs da carteira aqui do CACR11, a gente vê que ó, 77% é IPCA e 23% CDI, então tá com uma balanceada bem bacana, achei maneiro, ó, taxa média de IPCA mais 13%, uma taxa bem alta e uma taxa também de CDI mais 7%. Cara, é um fundo high yield aqui, hein, cara, bem perigoso, taxas bem gordas aqui, é pra gente tomar bastante cuidado quem tiver esse fundo em carteira. O quarto fundo aqui, por último, e não menos importante, como eu sempre gosto de falar, né? RBRY, esse fundo da RBR, que quando você olha em algumas carteiras recomendadas, sempre tem fundo da RBR. Cara, o pessoal gosta muito dessa gestora. Nesse momento ele está sendo cotado aqui, ó, a R$ 99,76 e está com dividend yield de 13,86%. Se a gente olhar o gráfico de cotação nos últimos 12 meses, ou no último ano, né? Ele chegou aqui a R$ 90. Quem comprou aqui, ó, teve uma valorização até hoje de mais de 10%. Olha só. Que interessante, fora os dividendos recebidos. Esse fundo tem um patrimônio líquido de um pouco mais de 500 milhões de reais. O valor patrimonial de cota dele é de R$ 98,55. Nesse momento ele está com PVP de 1,01, ou seja, está 1% acima do que ele realmente deveria estar valendo, ou do preço justo dele. O fundo também vem crescendo o dividend yield nos últimos 3 anos, apresentando crescimento. Tem 36 mil cotistas, como eu falei, o fundo de base 100 é um pouco mais difícil de crescer a base de cotista. A liquidez dele é boa, tá? R$ 1.400.000 em negociações todos os dias. E o último rendimento que ele entregou aqui de R$ 1,20, um yield de 1,17% no mês. Bem top. E aqui o rendimento dele, como eu falei, veio crescendo de 2020 para cá, apresentando uma leve alta aí nos rendimentos. Bem interessante. Dentro do relatório desse fundo, que a gente consegue ver aqui, ó, eu achei um relatório um pouco difícil de um iniciante, por exemplo, entender. Mas aqui, ó, nesse momento, a gente vê que ele tem 3 tipos de estratégia e eu vou mostrar um pouco para vocês aqui, ó.
A parte de CRIs da carteira dele está aqui, ó, 48% atrelado ao CDI, 52% atrelado ao IPCA, um pouquinho aqui de GPM, quase nada. E na parte de estratégia, alocação do patrimônio, 81% na estratégia Core, que são estratégias mais focadas em CRIs. 15% no tático, que pode ser CRIs ou fundos imobiliários de CRI com perfil que interessa para a EBR ou fundos imobiliários de CRIs com desconto. São os ativos que fazem parte dessa estratégia tática. E 3% aqui em ativo de liquidez ou caixa, né? Então é assim que está dividido o patrimônio líquido do RBRY11 nesse momento. Vou mostrar para vocês aqui a questão da estratégia, como eu falei com vocês, ó. A estratégia aqui, ó, Core, que pode ser 81% desse momento da carteira do fundo. Como a gente vê aqui, ó, CRIs com rating mínimo de BB ou 3B, né? Tático, que nesse momento está 15%, ó. CRIs com carrego de taxa média da carteira Core, fundos de CRIs com estratégia complementar à EBR, que sejam interessantes para ele, ou fundos de CRIs com um desconto significativo na sua cotação, ou no seu patrimônio, né? E por último, ativo de liquidez, que seria o caixa aqui, ó. Tesouro, fundos de renda fixa, LCIs, LIGs ou FIIs de CRIs com baixo risco e alta liquidez. Então tudo isso aqui pode ser alocado ao caixa do fundo. Bem bacana, bem interessante isso aí. Então tá aí os 4 fundos que estão pagando nesse momento mais do que a Selic, que eu acho bem bacana, fora o CACR, que é um pouco mais arriscado, mas os outros fundos são bem interessantes e bem mais seguros. Lembrando, isso daqui não é recomendação, tá? E são 4 fundos também de papel. O ideal é quando a gente for montar a nossa carteira, montar uma carteira com fundos de papel, tijolo, FOF se você quiser. Então uma carteira mais diversificada, não somente com uma classe de ativos, mas o que eu mostrei aqui foram somente fundos de papel, que são os que nesse momento estão pagando mais que a Selic e já entrega no mês seguinte, né, a inflação no seu bolso, porque o fundo de papel tem essa tendência de proteger a gente contra a inflação. Todo mês a gente recebe, de acordo com os indexadores da carteira do fundo, o que ele estiver rendendo mais uma taxa. Então é bem interessante ter fundos de papel na carteira sim. Bom, diz aí o que você achou desses 4 fundos imobiliários. Diz também se você tem um deles aí na sua carteira. Provavelmente muita gente vai ter o VGR11, né? É um fundo de base 10. A galera tá gostando muito desse tipo de fundo. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui!